pessoal, uma boa noite a todos nós que aqui nos encontramos, que sejamos todos bem-vindos, rogando que as bênçãos do Mestre Jesus se derramem sobre nós. Vamos então formar um pensamento só, pessoal, para nos direcionar a esses irmãos amigos que aqui estão presentes, para que através deles possamos chegar ao nosso Mestre Jesus para agradecer. Sempre agradecendo, primeiramente, por estarmos aqui presentes, em busca desse conhecimento que nos consola e nos liberta. Agradecer pelo dia que passamos, por essa noite na qual adentramos, por essa doutrina que nos esclarece. Agradecer, mestre amigo, pelos nossos lares, nossas famílias, nossos trabalhos. Agradecer por ainda estarmos no corpo físico, pela vida dos nossos entes queridos, e rogar sua presença junto a nós, nos envolvendo em suas bênçãos e proporcionando a nós os recursos necessários para que possamos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível e que possamos nós, irmãos, através dos nossos pensamentos, criar uma boa psicosfera, uma psicosfera favorável, para auxiliar o nosso irmão responsável pelo tema de hoje, para que ele possa apresentar o seu trabalho da melhor forma e que nós possamos absorver e retornarmos aos nossos lares melhores de quando aqui adentramos. Com essa simples e humilde prece, nós demos por aberto a primeira parte do nosso trabalho, passando a palavra ao nosso amigo Cláudio, que é o responsável pelo tema de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nada melhor hoje que falarmos sobre perdão. Eu sempre deixo o tema quase que em cima, assim, para nos inspirar. E hoje eu estava fora de Pelotas e me veio muito esse tema hoje, de falar sobre perdão. Estamos passando por momentos difíceis, conturbados, e nada melhor do que falarmos sobre perdão. Nosso querido Chico Xavier, que nos deixou um exemplo, ele diz que o perdão é uma das virtudes mais difíceis de ser posta em prática. Falar é muito fácil, ele diz colocar em prática. Ele diz que perdoar exige muito de nós, exige um esforço de autossuperação muito grande. E aí, quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue compreender que nós já nascemos já com essa centelha divina, com essa capacidade de amar e ser amado. Todos nós já nascemos com essa capacidade de amar e ser amado. Já nascemos com a capacidade do auto-perdão, muitas vezes a gente precisa também se perdoar. Essa capacidade de perdoar e ser perdoado por aqueles irmãos que estão caminhando conosco. Todos nós já nascemos com essa capacidade. E hoje, com esse mundo imperfeito que a gente está vivendo, a gente traz muitas vezes em nossas posturas a imagem dessa imperfeição. Ou seja, nós vivemos desconfiados, defensivos. As pessoas se aproximam de nós, nós já estamos armados, esperando o pior daquela pessoa. Nós já queremos simplesmente impor a nossa razão àquela pessoa. Nós vivemos desconfiados uns com os outros hoje. Sabe por que isso? Porque ainda não entendemos e não traduzimos a linguagem do amor. Sabe aquele amor humilde que é a mensagem que Jesus nos trouxe? Que Ele almejou, que Ele anseia que possamos viver? Então a reflexão do princípio cristão é esse amor humilde. Aquele que se entrega simplesmente, sem pedir nada em troca, sem questionamento. Então, que nós possamos nessa noite refletir sobre isso. Interiorizar que a gente precisa desenvolver e manter essa capacidade de perdoar em nossas vidas. E um bom começo é a compaixão pelo próximo. Nos conscientizar dos nossos atos, que muitas vezes geram mágoa, discórdia, rancor, principalmente no seio familiar, no ambiente de trabalho.
Então que a gente possa enxergar os nossos defeitos que muitas vezes a gente tenta encontrar no outro. Não, eu sou perfeito, ele que erra, eu não. Então, meus queridos, a solução para nossas vidas, para os nossos conflitos, é aprendermos a perdoar. Perdoar. Todas as dificuldades vão ser sanadas através do perdão, que às vezes parece irreversível nos relacionamentos. Nunca mais vi meu irmão, meus pais, meus filhos. Mas será que você não tentou de novo buscar o perdão deles ou perdoar eles? Quem sabe não é uma reflexão mais profunda que você está precisando fazer. O perdão e a tolerância é o caminho para a paz que a gente tanto quer. E Jesus já nos advertia, olha, reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto está a caminho. Só que para isso nós precisamos ter coragem, meus queridos, de romper as nossas limitações. Ou seja, domar nosso orgulho, nosso ego exagerado. Sabe aquele orgulho ferido? É difícil, nós precisamos lidar com ele, nós precisamos domar ele. Amados, se a gente não se reconciliar o quanto antes com os nossos desafetos, nunca vamos conseguir a paz que a gente tanto quer. Dói aqui, ó. Dói, tem vazio aqui, ó. Bem aqui no peito, uma lacuna que nada, mas nada material vai preencher. Só o perdão. Então, meus queridos, existem pessoas que ficam simplesmente estacionadas a vida inteira presas ao ódio, querendo vingança. E sem se dar por conta que agindo assim, vocês estão perdendo um momento valoroso de estar com quem você ama. Com essa família que Deus colocou no teu caminho. E só quando passamos por uma grande infelicidade, aí que a gente se torna consciente de que somos tão pequenos, meus queridos. Nós somos tão pequenos nesse universo por abrigarmos ainda sentimentos contrários ao amor. Então, quando a gente compreender que a vida material é tão passageira, aí que vamos começar a entender o que Jesus quis nos dizer. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos todos iguais, no fundo nós somos todos iguais. Só que o melhor para mim tem que ser o melhor para o meu irmão também. Se eu quero ser feliz, eu também tenho que trabalhar pela felicidade daqueles que Deus colocou no meu caminho. E o amor é essa força capaz de transformar aquele inimigo em um amigo. Mas só vamos nos libertar desse ciclo do ódio, meus queridos, com sentimentos contrários a ele. E só o perdão e o amor tem essa força de transformar tudo em nossa vida. Por que existe ainda o mal? Por que o mal existe ainda em nossas vidas? Devido à falta de amor e perdão que ainda habita no nosso ser. Então, quando nós formos esses espíritos iluminados pelo conhecimento das verdades divinas, aí nós vamos compreender que o amor ele vibra no sentido único, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a si mesmo. Eu amo Deus através de você. Só em respeitar você como ser humano, já estou amando você e amando a Deus. Só que nós precisamos compreender que esse ato do perdão ele deve partir de quem foi insultado, da vítima, gravemente injuriada, daquele que sofreu injustiça, é quem fez o mal que precisa o perdão. Sabe o que a gente faz? Ainda bate na mesa. Quando fulano não vem de joelho batendo na minha porta, não tem perdão. A gente faz isso, simplesmente. E ainda se sente o ser superior ainda, como se fosse ele o perfeito. Então o perdão, ele cria essa atmosfera necessária para recomeçar. É aliviar um fardo, ou cancelar uma dívida. Mas só o ofendido pode realmente derramar essas águas consoladoras do perdão. Então aquelas palavras, tá, perdoa-te, mas não esqueça o que tu fez. Perdoa-te, mas não quero nada contigo. Isso não traduz a real natureza do perdão. Você está perdoando da boca para fora, não é de dentro para fora. E isso está fazendo mal para você, isso está te envenenando. Está te envenenando, está fazendo mal para ti isso aí. Tu precisa recomeçar.
Tu precisa rever conceito, tu precisa ver o que te faz bem, o que vai trazer alegria, paz para a tua vida. Perdão significa reconciliação, e sem isso é difícil amar. É difícil. Agora a pergunta para todos nós: será que nós temos coragem suficiente para perdoar? Você já se perguntou isso? Será que temos coragem suficiente para perdoar? A verdade é que a gente tem dificuldade de reconhecer nossos próprios erros, né? É muito mais fácil eu jogar toda a culpa em você do que eu assumir minha culpa. Ah, foi ele. Eu sou a vítima sempre. Eu estou certo sempre. Mas será que não seria melhor nós chamarmos aquele irmão com uma conversa honesta, harmoniosa, aberta? Jesus disse: olha, se teu irmão errou contigo, chama ele em particular e conversa com ele. Se ele te entendeu, você ganhou ele. Chama teu irmão em particular. Olha, meu irmão, aconteceu isso, nós precisamos resolver aqui agora, nessa vida ainda. Mas a questão é que a gente exige demais dos outros. A gente exige uma perfeição inatingível dos outros. E esquecemos de nos perguntar: quem é que nunca errou? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Nós esquecemos de nos perguntar isso. Nós rompemos relações, nós perdemos amizade, nos afastamos e afastamos as pessoas de nossa vida. E tudo isso por quê? Porque ela simplesmente não correspondeu à expectativa que eu criei dela, sabendo que eu não sou perfeito e quero a perfeição dela. Percebe o quanto nós somos equivocados em relação à perfeição? Então, meus queridos, corações abertos são capazes de resolver inúmeros problemas. Claro que perdoar não significa que eu estou concordando com o que você me fez. Não é isso. Ok, você errou comigo, mas é virar a página. Vira a página. É perdão. É perdão. Perdoar e compreender que todos nós estamos sujeitos ao erro. Hoje eu sou ofendido, mas amanhã eu posso ser o ofensor. Pode ser eu amanhã te ofender. Mas só que quando alguém nos machuca, o que a gente quer fazer? Machucar de volta. Pagar na mesma moeda. Sem perdão, meus queridos, velhas feridas nunca fecham. E o máximo que a gente pode esperar é que um dia aquela pessoa vai esquecer. Ela não vai esquecer. Não vai esquecer. E geralmente nos encontramos aonde? Lá no cemitério. Ah, por que eu não perdoei? Por que eu não pedi perdão? Geralmente está lá a família agora toda junto, se questionando por que não perdoou, por que não pediu perdão. Mas tu estava encaminhada com ele, por que tu não fez isso agora encaminhada? Por quê? Essa é a pergunta. A tua chance, Deus nos dá chance todos os dias ao amanhecer, quando a gente abre os olhos e respira, agradecer a Deus pela vida. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado pela família. Por que não pedir agora o perdão? Por que não perdoar agora? Então nós precisamos desenvolver a paciência, a misericórdia, para a gente conseguir chegar ao perdão. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontramos uma visão ampla sobre o perdão, meus queridos, nos facilitando a vivência dessa virtude, ou seja, buscar no Mestre Jesus o exemplo maior. O Mestre Jesus, nosso modelo, o nosso guia, nos deixou o caminho para o perdão, o caminho para uma construção de uma vida feliz. E vamos nos perguntar, né? Aqui na Terra, quem é que nunca precisou de perdão ou vai precisar? Todos nós. Um dia precisaremos perdoar e precisaremos ser perdoados. Mas nós somos tão orgulhosos que nos ofendemos por qualquer coisa. Um comentário descuidado, muitas vezes, numa reunião de família, aquilo passa a ser uma ofensa para o resto da vida, pelo amor de Deus, gente. O perdão, meus queridos. Mais uma vez, nosso querido Chico Xavier, olha, melhor do que perdoar é não se sentir ofendido. O Chico disse que não precisa perdoar ninguém porque não se sentia ofendido. Mas há tantos de nós que não conseguem suportar a ideia de estar errado.
quer estar sempre certo. Mesmo sob o risco de terminar grandes relacionamentos, causar um nível de estresse, de dor para si, para os outros, não recua. Quer estar sempre certo, não recua. Então, meus queridos, quando a gente sentir essa necessidade de entrar numa briga, e vamos combinar, 99 ou 99% das brigas para saber quem é que está certo e quem é que está errado. É só isso, mais nada. É só para saber quem está certo e quem está errado. É para eu impor minha razão e dizer para ti que eu que estou certo. Então que a gente possa perguntar, tá, que diferença você vai fazer se eu estou certo ou se estou errado? Deixa ele com a opinião dele. Fica com a tua. Vamos nos respeitar e ambos seguem seus caminhos. Então, mais uma vez, nosso querido Chico, olha, que permitamos aos nossos amados, os nossos colegas de trabalho, os estranhos, que sejam como eles são. E tem uma frase do Chico que é muito perfeita para qualquer momento. Ele diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. E nós somos chamados a amar, a contemplar o amor todos os dias, seja no sorriso de um neto, de um filho, de um amigo, de um pai, de um avô. Nós somos chamados a amar todos os dias, mas só seremos esperanças uns para os outros pelo humilde amor. Sabe aquele amor que nos fala o apóstolo Paulo, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera? Porque no entardecer da vida, meus queridos, nós seremos avaliados acerca do amor. Quantas pessoas você cativou ao longo da vida? Que vão estar lá contigo a hora que precisar. Quantas pessoas tu cativou ao longo da vida, que você amou, que foi amado, que no momento que você mais precisar vão estar lá? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Ficar por orgulho, por egoísmo, afasto as pessoas da minha vida. Então nós seremos avaliados acerca do amor, não é o materialismo que eu construí durante a vida, é quantas pessoas você cativou. Então que possamos não desistir de nós, não desistir daquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Jesus não desiste de nós. Ah, Cláudio, mas os parentes difíceis, Cláudio, e os amigos ingratos, e aqueles companheiros insensíveis, Cláudio. Meus queridos, não são acontecimentos casuais em nossa vida, em nosso episódio reencarnatório. Todas as pessoas que estão em nossa vida, nenhuma entrou em nossa vida sem uma razão e nenhuma entrou por acaso. Todas fazem parte de nossa vida. Mesmo que ela já tenha partido para a espiritualidade, mas ela deixou um pouco dela em você e levou um pouco de você. Ou um relacionamento que acabou, aquilo teve seu propósito. Nenhuma pessoa que entrou em nossa vida foi em vão. Então, essas pessoas difíceis, esses parentes difíceis, meus queridos, nós precisamos aprender que são conquistas mais amplas, que vai dar resultados melhores no nosso planejamento reencarnatório. Sabe aquele irmão que eu não suporto, aquele tio chato, aquele filho que não quer saber da família? Isso são conquistas mais amplas que a gente tem que conquistar, que a gente tem que procurar o perdão, o amor, o carinho, a reconciliação. Mas para isso nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Sabe aquele momento infeliz, que na hora da raiva eu lhe disse tudo, na hora da raiva eu soltei o verbo? Isso até é uma música da Alcione, da Marrom. Na hora da raiva eu lhe disse tudo, sabe? Nós precisamos controlar esse momento infeliz. Ah, porque eu falo, porque eu boto o dedo, porque não sei o quê. Meu Deus do céu, reflete, para, pensa, há necessidade do conflito. Nós estamos afastando as pessoas de nossas vidas e nos afastando das pessoas. Então sempre que surgir a oportunidade de fazer o bem, de harmonizar dentro de um lar, faz, harmoniza, não dissemina discórdia, harmoniza. Se surgir o momento de você útil, de você ser útil, seja útil. É esse momento que a gente tem que
parar e escutar o que fala o coração, descobrir a dor de cada coração. Está doendo aqui nas pessoas. As pessoas estão precisando de abraço, de carinho, de aconchego, de colo. Então, meus queridos, é com essas atitudes que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo a perdoar. O amor, ele perdoa sempre. A mágoa ela contagia, ela faz mal a mágoa. Ela faz muito mal para a pessoa. O amor elimina a nossa dor. O amor nos faz descobrir o que há em cada vida que está junto com nós. As possibilidades que Deus deu a nós de amar, de ser amado. O amor de Jesus, ele nos mostra valores que estão soterrados aqui no nosso coração muitas vezes, que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não quer usar nossos valores morais. Então nós precisamos, meus queridos, e muito descobrir a alma das pessoas. As possibilidades que Deus deu a cada um de nós de amar e ser amado, meus queridos. Mas nós estamos aprendendo sim. Nós estamos aprendendo. E a família é esse grupo de espíritos, normalmente necessitado, desajustado que nem nós, mas nós vemos que com esse compromisso inadiável para a reparação. E graças à reencarnação, eu vou contar para você que o Evangelho me disse: tu vai reencarnar com essa família, que muitas vezes tu reclama que está na família errada, quantas vezes for possível até que o amor se faça 100% na excelência. Tu vai reencarnar de novo. Então não adianta tu dizer que está na família errada, ou que aquele irmão saiu fora do esquadro, que não é dessa família. Não, tu vai reencarnar quantas vezes for possível nessa família que tu reclama tanto, até que o amor se faça na sua maior grandeza. Então a família, antes de tudo, é esse laboratório de experiências. São experiências reparadoras. Claro que se alterna a felicidade, uma hora a gente chora, uma hora a gente sorri, mas é a nossa família, é eles que vão estar lá quando mais a gente precisar. Então, quando a gente abre o nosso coração para perdoar o próximo, meus queridos, mesmo que ele tenha nos ferido, nos perseguido injustamente, nos caluniado, nós estaremos abrindo portas para que pessoas fantásticas voltem ou entrem na nossa vida. Quando a gente abre o coração para perdoar, pessoas fantásticas que fizeram a história da nossa família, da nossa vida, vão retornar aqui para o peito da gente. Eles vão retornar. E quanto mais nos importarmos uns com os outros e priorizarmos o melhor para o nosso irmão, a partir daí a gente alcança Deus. A partir daí a gente alcança Deus. A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, a gente alcança essa plenitude da paz que a gente tanto quer em nossos corações, meus queridos. Tem lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos fala: olha, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? E Kardec tem uma resposta objetiva, clara, amorosa. Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. Conhecimento de si mesmo é a chave para a paz que a gente tanto quer. É a gente ter coragem de olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes a gente tem medo de olhar para dentro de nós. O que eu vou encontrar lá? É muito mais fácil apontar o dedo para ti e olhar para dentro de ti. Porque eu tenho medo de olhar para dentro de mim. Então, para a gente se melhorar nessa vida e resistir esse arrebatamento ao mal, ele só pode se realizar conscientemente, ou seja, por nós mesmos. Optando por atitudes que nos levem à mudança de optando por atitudes que nos levem ao perdão, mudança de comportamento, não ser tão agressivo. E essa mudança de comportamento, muitas vezes ela chega ao natural, mas na maioria das vezes ela chega pela dor. Ou você muda naturalmente, ou a dor bate à sua porta
e aí você muda pela dor. Então, enquanto nós não nos dispormos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. Se a gente está indo pelo caminho errado, ela nos segura. Quando a gente para, a dor nos impulsiona. Mas é as nossas imperfeições, meus queridos, é as nossas imperfeições que trazem o sofrimento para a minha vida, mais nada. Por isso que é importante eu me conhecer, eu ter coragem de olhar para dentro de mim, porque eu sei o que me incomoda, o que me irrita. Se a gente está em família, tem alguma coisa que me incomoda, se eu me conheço, eu sei que eu não vou enfrentar o filho porque falou isso, porque falou aquilo. A importância de eu me conhecer, saber onde está meu estopim lá para eu explodir. E o Evangelho me diz, olha, Cláudio, em Bem-aventurados aflitos, ele me diz, olha, todos quantos sejam feridos por reveses e decepções da vida, que possa consultar serenamente a sua mente, seu coração, remontar o passo a passo e ver qual é a causa do mal que está te afligindo. E veremos se a maior das vezes não poderíamos confessar. Ah, se eu não tivesse dito isso. Ah, se eu não tivesse postado isso na rede social. Ah, se eu não tivesse colocado isso no grupo da família, eu não estaria nessa situação constrangedora, em conflito. Olha o que o Evangelho está me dizendo, gente. O Evangelho está cada vez mais novo, é o contrário. Está cada vez mais novo o Evangelho. O Evangelho está me dizendo, Cláudio, toda vez que tu for ferido no coração por revés e decepções da vida, consulta a tua consciência e tu vai ver, se não foi tu, que a maioria das vezes, ah, se eu não tivesse feito isso. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ah, se. Meu Deus, quantas vezes o se vai fazer parte da nossa vida, gente. E nós somos pessoas muitas vezes experientes, experiência de vida. E mesmo assim a gente sabe que dói e vai lá e faz. A gente já sabe onde dói e mesmo assim nós vamos lá e fazemos. E hoje a família, com a estrutura bem diversificada, a família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas de renunciar a essa pessoa difícil, complicada que você é, de dedicação. A família quer a tua dedicação. Ah, Cláudio, mas eu todo fim de semana estou no churrasquinho lá com a minha família. Tá, e aí? Tá tu assentado com o teu celular aqui, tá viajando o mundo, tá postando, tá não sei o que, tá na selfie, tá lá batendo foto do churrasco. Eu te quero de corpo e alma quando você estiver comigo. Eu amo você, eu quero estar com você, mas eu te quero de corpo e alma. Eu não quero tu sentado ali que nem uma estátua mexendo no celular. Vem para minha vida, mas vem de corpo e alma. Abandona a tecnologia um pouco. Vem de corpo e alma ficar comigo. Eu preciso de ti, preciso do teu colo, preciso do teu abraço, eu preciso desabafar contigo. Eu preciso olho no olho. Ficamos quase 3 anos sem se abraçar, sem se olhar, sem estar na frente um do outro. E para muitos não foi o suficiente. Então, meus queridos, hoje nós precisamos ampliar o amor e o perdão às 4 paredes de um lar. E hoje, nos lares que a gente observa, nós temos problemas de violência, nós temos problema de alcoolismo, nós temos problema de doença, financeiro, a solidão, o desrespeito está na rotina da família. E a família, quando fica frágil, ela desconhece o endereço do amor ensinado por Jesus. Ela se deixa levar pelo desânimo, pela culpa, pela mágoa. Então torna-se urgente esse despertar do ser humano para o conhecimento das verdades espirituais. Compreendermos que as situações difíceis, dentro ou fora de um lar, não são castigo. Não existe vítima da criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos ainda em evolução, em aprendizado. E a gente percebe que essas aflições que a vida traz para nós, se a gente tivesse vivenciado ela
em outra situação, ou seja, levando o amor de Jesus à frente, como guia, como roteiro, nós estaremos em outra situação, de paz, de harmonia. Então, somente o amor que nos traz esses recursos aí, para a gente viver em paz. E a família é uma instituição divina, meus queridos. A família jamais vai desaparecer da terra. Jamais. Mas é urgente a sua valorização. É dentro da família que estão educando os espíritos que estão chegando, a nova era, o mundo de regeneração. É o exemplo que a gente tem que dar para os nossos netos, para os nossos filhos. É o exemplo de amor. Não aprender a odiar, a maltratar o outro ser humano. O exemplo que a gente tem que dar é o exemplo de amor, de paz, de harmonia. E a gente precisa buscar esse apoio na verdade, no Evangelho de Jesus, que a gente possa vencer esses compromissos que a gente elaborou lá no nosso planejamento reencarnatório. Muitos de nós implorou para vir com a família que a gente veio hoje. Muitos de nós implorou, eu quero aquela família, agora a gente quer pular do barco, porque eles não estão fazendo o que eu quero e como eu quero. Então, para nós encerrarmos, queria falar muito mais, eu queria umas 2 horas, mas o tempo não nos permite. Então, para a gente encerrar, meus queridos, nosso relacionamento com as outras pessoas é com nós mesmos. Porque se eu não me amo, como posso amar quem me abraça? Se eu não me respeito, como é que eu posso respeitar os outros? Se eu não sou gentil, fraterno comigo mesmo, como é que eu posso distribuir gentileza, fraternidade? E quando Jesus nos ensinou a perdoar as ofensas, foi para que aprendêssemos a não acumular aquilo que destrói, aquilo que nos destrói. Quando Jesus disse amai os vossos inimigos, foi para que a gente aprendesse a ser amor, sem a gente se abalar por nada que venha de fora. E o amor, meus queridos, a nossa maior ligação com Deus. É a nossa maior ligação com Deus. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Ou seja, vamos começar a trocar orgulho por humildade, egoísmo por amor, agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia, malícia por pureza de coração, indiferença, descrença por fé, materialismo por espiritualidade, meus queridos. E o amor de Jesus é o mais sublime dos sentimentos. Então, que a gente possa encontrar na prece, se você está muito estressado, você está a ponto de explodir, a prece, ela independe de palavras, ela é do coração, de dentro para fora. É a tua conexão com Deus. A prece, ela desperta o que há de melhor em nós. Nos liga com Deus. Os Espíritos nos amparam quando buscamos ajuda através da prece. E Jesus disse, seja o que for que peçais na prece, crede e obtereis. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um que se encontra aqui. E tenha certeza que aquilo que você veio buscar aqui hoje, tanto para você, quanto para aqueles que você ama, você já está recebendo. Tenha certeza disso. Tenha fé. Obrigado, queridos.